Tudo bem, família? Esse é o vídeo de finalização sobre como fazer parede de drywall. Nós fizemos a estrutura no vídeo anterior. Se você ainda não viu o início, clica nesse card para você ver a primeira parte, que nesse vídeo vamos fixar e dar todas as dicas sobre a parte de fechamento com gesso acartonado, parte da elétrica que vamos fazer e o segredo de como instalar uma porta de correr em parede de drywall. Então, bora pro vídeo. A placa que eu vou utilizar é a Standard de 12,5 mm de espessura por 1,20 m de largura e 1,80 m de altura. A fixação dela é feita por parafusos Phillips, são parafusos de tamanho 3,5 por 25. Então esse parafuso é o que utilizaremos para fixação do gesso acartonado. Para fazer a fixação, o ideal é utilizar uma parafusadeira para drywall. Como eu não tenho essa parafusadeira, vou utilizar parafusadeira comum com bits PH2, porém tem que tomar muito cuidado para não colocar em velocidade alta para que o parafuso entre, consiga apertar e acabe não entrando dentro do gesso, porque se você não controlar o aperto, ele vai acabar entrando lá dentro. Então eu vou dar uma dica nesse vídeo, que parafusadeiras como essa, que não tem controle de torque, não é ideal você utilizar, a não ser que você tenha um controle muito bom aqui ó, no gatilho, porque senão você pode acabar afundando o parafuso na chapa de gesso acartonado. O ideal é utilizar essas que tem controle de torque, assim eu consigo controlar um torque onde o parafuso vai parar antes de entrar totalmente dentro da placa de gesso acartonado. Eu vou explicar isso um pouco melhor na prática. Eu não coloco a placa direto no chão. Eu vou utilizar moeda de R$1, uma de cada lado para ficar essa espessura. O recomendado pelo fabricante da placa, no site deles fala para deixar 10 mm embaixo. Eu acho muito, até porque depois eu vou colocar rodapé, mas eu acho que é muita distância. Conversando com alguns profissionais que já têm experiência, eles falaram a distância de uma chapinha ou de uma moeda dá. Então eu vou utilizar a espessura de uma moeda de R$1. No 1, o parafuso ainda fica para fora, então eu vou regulando. Ficou um pouquinho para dentro. Perfeito, é assim que tem que ficar os parafusos. Ótimo, com essa regulagem o parafuso vai ficar perfeito. Os parafusos devem ser colocados de 30 em 30 centímetros aproximadamente. E em relação à borda, eu fiz um exemplo aqui, ó, 10 milímetros no mínimo. Não pode pôr menos, que senão você pode arrebentar o canto da placa de gesso acartonado. E agora uma dica de onde colocar os parafusos do meio. Aqui na parte de baixo eu coloquei um pedaço de fita representando o nosso perfil montante. Então aqui eu vou riscar só para que você tenha uma noção. No meio da fita é o meio do perfil. E aqui na placa eu marquei no meio 60. Para quê? Eu coloco então uma régua. Você pode usar um nível, uma régua de pedreiro, esse aqui é um nível. Vou utilizar ele como régua. E vou fazer aqui, só para mostrar para vocês aqui de forma simples, uma linha. Para que essa linha? Para você se referenciar, até pegar o costume, de onde está o perfil aqui dentro. E aí você vem colocando os parafusos exatamente nessa linha, que vai ser de 30 em 30, porém com a linha não tem como você errar o perfil, de repente pôr um pouco para cá ou para lá e acabar errando o perfil e fazendo mais furos na placa. Isso é só naquele perfil do meio, porque aqui no do canto fica fácil de olharmos aqui e acertar o perfil. Aqui não tem erro, aqui nós conseguimos ver o perfil. Só no do meio que você faz o risco para se orientar. Assim com o risco, não tem como eu errar. Coloco no risco e vejam que pegou certinho no meio do perfil.
Vejam que aqui eu peguei as medidas, lá em cima eu peguei a medida da distância da terça e profundidade, fiz os cortes. Vejam como ficou perfeito o corte. Tudo na medida e esquadro. Por isso é importante tudo que vocês fizerem com calma, medindo, conferindo o esquadro. E não se esqueçam, além de medida e esquadro, tenham sempre capricho, sempre calma. Tira bastante vezes a medida, porque quem mede várias vezes corta uma vez só. Aqui eu estou fazendo o fechamento primeiro para o lado de fora, para depois fazer para o lado de dentro, para ficar mais fácil, vocês vão ver no decorrer do vídeo, para que vocês visualizem então o fechamento. Porém, para mim ficaria mais fácil fechar por dentro primeiro, para poder fazer toda a elétrica, e aí assim fica melhor, para vocês verem a passagem da elétrica. Então vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu estou fazendo ao contrário, mas o certo seria ter feito primeiro para o lado dentro onde vão as tomadas, que aí fica mais fácil para mim recortar. Mas sem problema, eu prefiro deixar bem visual para que vocês entendam cada detalhe. Viram que eu coloquei uma placa de 1,80, o tamanho inteiro dela aqui, e depois eu coloquei a parte de cima. Agora, no próximo vão, eu não posso colocar, por mais que pareça ser mais fácil da gente trabalhar, colocar outra placa inteira e depois recortar o pedaço de cima. Não posso fazer assim. Agora eu tenho que respeitar o travamento das peças. Assim a parede vai ficar mais firme. Então agora eu preciso pôr uma placa inteira na parte de cima. Eu vou fazer só o recorte da inclinação lá em cima, colocar ela inteira e deixar a parte do recorte para baixo. Assim as placas vão ficar assim, ó, desencontrada, as placas inteiras. Assim vai dar mais reforço para a parede. Agora aqui nesse pedaço, vejam que aqui eu tenho uma calha e ainda tenho uma borda ali, uma aba. Então eu replico essas medidas, porque a peça tem a largura de 1,20 m, então ela vem daqui até no meio desse perfil aqui do primeiro, depois eu tenho que pôr uma tira aqui com 10 centímetros, mas eu preciso fazer o desenho da calha e fazer o recorte dessa chapa de gesso acartonado. Eu fiz o desenho, fiz a aba, que eu tenho que fazer um corte para encaixar, e a inclinação nela. Feito isso, eu faço o corte com esse serrote para montar lá. Agora não é a parte de instalação da porta, mas antes de colocar e fixar o gesso acartonado, eu preciso colocar o reforço interno para a porta de correr. Então a minha porta de correr vai ser aqui, e estando para o lado de dentro, ela vai correr para o lado esquerdo. Então eu preciso pôr um trilho aqui em cima, então ele não pode ser fixado no gesso, porque ele não aguenta a placa. Aqui
a fixação do batente da porta com o local onde vai ser colocado fechadura, de fora a fora. E aqui na parte de baixo, uma peça para segurar a parte de baixo da porta de correr, onde ela vai deslizar. Então, eu não posso colocar fixado direto aqui na placa, porque o gesso não vai aguentar o peso da porta e aí vai cair. Então, o que nós fazemos? Colocamos um reforço de madeira dentro. Então, eu tiro a medida do vão, encostado na parte interna do perfil aqui de fora a fora, para colocar uma madeira aqui. Mesma coisa eu faço aqui. Quando é na parte interna, você põe a trena encostado dentro do perfil e tira a medida aqui, ó, faciano, como tá aqui, ó, 53 centímetros. Faço a mesma coisa aqui e tiro a medida. Então eu vou colocar a madeira aqui, aqui e aqui em cima. Depois eu fecho com o gesso acartonado e quando for instalar então a peça da porta, o trilho, eu posso parafusar direto, como se fosse no gesso, mas ele vai pegar na madeira na parte de dentro. Então agora eu vou colocar o reforço para vocês verem como que é. Vou utilizar madeira Pinus, essa aqui tem 10 centímetros de largura por 2,5. Então é a mesma tábua que se compra para usar a tábua em andaime. Então eu comprei ela de 10, fiz o lixamento, já cortei aqui no tamanho e vou fazer a instalação com o mesmo parafuso que faz a fixação do gesso acartonado nos perfis montantes. Aqui eu fiz o corte bem justo, então sempre capriche na medida para tudo ficar bem justo e não ficar folgado. Aqui dentro eu também coloco um parafuso. Então coloquei o reforço de madeira embaixo, coloquei na lateral onde vai o perfil de fixação, coloquei todo na parte de cima onde vai a fixação do trilho. Agora um detalhe, vocês repararam que eu fiz aqui um corte na madeira para encaixar nessa aba, porque aqui tem uma aba no perfil montante. Nesse daqui eu também fiz um corte aqui com a serra circular para que entrasse, olha lá, a aba do perfil montante. Aqui eu não precisei fazer isso porque é a face reta do perfil. E aqui eu fiz o parafusamento e bati para fazer a ajustagem. Aqui é só um exemplo de se você não tiver uma serra circular para fazer o corte, o entalhe para poder encaixar, você vai precisar bater aqui para deixar o perfil reto, para não atrapalhar na hora de colocar a placa. Mas o melhor tipo de serviço é esse, fazendo esse corte para encaixar o perfil certinho.
Feito todo o fechamento externo, eu fiz assim para facilitar a visualização da elétrica, porque o mais fácil para mim seria ter fechado primeiro dentro, mas pro lado de fora fica pior para mostrar aqui para a gente filmar. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer parte elétrica, não terá hidráulica, que aqui vai ser uma sala. Então aqui eu vou colocar pelo lado de dentro, aqui eu só risquei simbolizando, mas vai ser na placa desse lado de cá, do gesso acartonado. Vou colocar uma caixinha 4x2 para drywall, onde eu vou colocar as teclas para acender a iluminação. Vou vir lá de cima, eu fiz até já um furo com a serra-copo para passar a tubulação. Vou vir com ela aqui nessa caixinha. Aqui eu vou pôr a caixinha virado para lá, ali vai ser uma área de café, aqui do outro lado. Então eu vou deixar a tomada para o lado de lá, trago para cá com o conduíte através desses furos, a alimentação para essa caixinha, e lá embaixo eu vou colocar uma tomada virado para dentro. Então aqui eu faço a alimentação para pôr uma caixinha para o lado de cá. E dessa caixinha subo um conduíte para distribuir para a iluminação que vai ter aqui na sala. Então essa é a elétrica que eu vou fazer. Na outra parede não vai ter tomada, assim porque na nossa parede de alvenaria ali eu tenho 4 tomadas, então já é suficiente para essa sala. A caixinha que precisa ser usado aqui é a caixinha 4x2 para drywall. Pode ver que ela é diferente, o sistema de fixação, e ela é arredondada. Então eu vou fazer aqui o corte exatamente para encaixar justo. Essa daqui não dá para você encaixar ela com folga, porque depois fica difícil de você conseguir travar ela e dar um bom acabamento, ou ter que chumbar com gesso. Não é legal, então lembre-se que a instalação tem que ser bem justa. Eu vou marcar aqui. Aqui é só fazer o corte o mais justo possível. Depois com a lima vai abrindo mais conforme precisa. Não entra porque está bem justo. Com essa lima grossa, que é lima para madeira, eu vou então agora fazendo o desbaste. Para fazer a montagem dessa caixinha, eu vou colocar de lá para cá. Agora essa peça eu coloco pelo lado de dentro e encaixo ela aqui, ó. E em seguida de baixo. Puxo para frente para travar. Encaixou, só empurrar. Ela trava. Em cima e embaixo. A caixinha está travada e não sai daqui. Olha como ficou justinha. Passei as mangueiras, é hora de começar o fechamento do lado de dentro. Não tenho mais nada para passar dentro das paredes, é hora então de fechar. Agora uma dica importantíssima. Como do lado de fora eu coloquei a placa inteira de baixo até aqui em cima e para cima um pedaço, aqui então ficou a emenda. Vocês podem ver que nas emendas há um espaço, porque a placa não pode ficar sentada direto uma em cima da outra, forçando, porque quando ela dilatar, ela vai trincar a massa. Então tem que deixar uma folguinha para colocar a tela e a massa que nós vamos colocar. Então eu não posso colocar, para mim é muito mais fácil vir com a peça grande aqui, colocar, parafusar para depois apoiar e colocar menor em cima. Porém eu não posso fazer isso, porque a emenda já está aqui. Se eu coloco outra emenda para o lado de dentro na mesma reta, a parede acaba não ficando tão bem travada. Então, o que se recomenda fazer aqui? Colocar agora a placa
maior em cima para a emenda ficar embaixo. Então a emenda vai ficar aqui embaixo e vejam que vai ficar na parte reta do outro lado. Então uma emenda acaba sendo reforçada pela parte lisa. Do mesmo jeito que aqui em cima a chapa vai passar lisa aqui, vai reforçar a emenda do lado de fora. E assim vice-versa, vamos fazendo o contrário do que foi feito lá fora, vamos fazer aqui dentro. Caso você for fazer um drywall e colocar uma porta pivotante, uma porta comum de casa, dessas portas de abrir direita ou esquerda, então aqui está pronto. Nesse ponto é só comprar o batente da medida, vir com o batente aqui e parafusar. Então o batente vai parafusado na estrutura e a porta é assentada aí por um marceneiro, por um carpinteiro. E está pronto. Então na parte de drywall não tem necessidade aqui de dar nenhum tipo de acabamento se fosse uma porta convencional com batente. No nosso caso é uma porta de correr que eu vou colocar aqui. Então eu vou fazer aqui o acabamento com placa de gesso acartonado. Terminei toda a fixação das placas de gesso acartonado, agora é hora de fazer o acabamento. Que acabamento é esse? É a utilização de massa para tratamento de junta e topo. Qual que é a diferença de junta e topo? Tratamento de junta é exatamente na lateral das placas. Ela tem um rebaixo. Se você nunca viu uma placa de gesso acartonado, ela vem reta e ela tem um rebaixo. Sempre onde vai fazer a junta. Vou colocar um esquadro, fica mais fácil a visualização. Reparem que o esquadro daqui para cá está encostado, daqui para cá está encostado e aqui no meio ele está desencostado. Então essa é a parte de topo. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui na parte de cima. Vejam que está encostado daqui para cá e lá da frente para lá. Então olha a distância que fica o rebaixo. Aqui exatamente para colocar tela e massa. Para o tratamento de junta, não dá para passar só uma vez a massa. Tem que passar uma vez, depois vir com a segunda demão. Aqui na parte do topo é essa parte de cima e a de baixo da placa. Vejam com o esquadro que ele fica encostado. Ó. Vou tentar fazer sombra. Ele fica totalmente encostado. Então se chama topo, porque não tem o rebaixo.
Então tem que fazer aqui um tratamento bem legal, com uma massa fina, porém mais larga. Aqui também vai passar larga, mas primeiro começa com uma fina, depois uma larga, para disfarçar e a hora que lixar ficar lisinho, não ficar aqueles calombos. Então lembre-se, tem que caprichar bastante nessa hora para que não fique as marcas de emenda e o seu cliente aí, ou se você estiver fazendo para você acabar vendo a parte onde a massa acaba murchando, porque é normal ela dar aquela murchada, então tem que vir e reaplicar a massa. Agora uma dica que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. Vocês viram que a fixação do gesso acartonado ficou toda nessa parte branca, é como se fosse uma cor branco gelo. Esse lado para fora. Porém, o lado de dentro é a cor de cartão normal, é esse lado marrom. Você pode ter essa dúvida, né? Fábio, posso fixar as placas com a parte branca para dentro e a parte marrom para fora? Tem alguma diferença? Pode. Se você quiser, você pode fazer isso porque ó, na parte de dentro também tem o rebaixo para fazer o tratamento de junta. Porém, aqui vai a dica. Já vi pessoas trabalhando, fazendo com esse lado para fora, e pessoas que a maioria faz com o lado branco para fora. Qual que é a diferença de um para o outro? Se você for pintar de branco, por exemplo, se você vai usar uma tinta de alta qualidade, não vai ter tanta diferença assim. Mas se você não usar uma boa tinta, vai ter que dar mais demão de tinta para cobrir, porque olha a diferença que fica, principalmente para quem vai pintar de branco ou cor muito clara, como uma cor palha, uma cor, um bege clarinho, um amarelinho. Então veja a diferença, você acaba gastando mais tinta aqui para fazer a cobertura do que aqui. Então eu recomendo que sempre coloque o lado branco para fora. Então para fazer o tratamento de junta e de topo, nós vamos precisar utilizar ou a fita ou utilizar a tela. A fita ela é feita como se fosse com papel cartão também, só que ela é fina. Então você passa a massa, põe ela e passa de novo a massa para você dar acabamento. No meu caso, eu prefiro usar a tela, porque a tela eu acredito que ela é mais resistente para fazer esses tratamentos aqui e evitar trinca. Então é assim que nós vamos fazer agora para vocês verem como vai ficar. Essa é a fita telada azul que eu vou utilizar e a massa é essa daqui. É uma massa pronta para uso em drywall, tá vendo? Junta rápida, Placo Mix extra fina. Ela é uma massa apropriada para isso, para esse tipo de tratamento de junta e topo. Um profissional me deu a dica que é bom pôr um pouquinho de água e mexer bastante, para ficar mais fácil de trabalhar. Aqui nas instruções o fabricante não está recomendando isso, então eu não vou fazer. Vou utilizar do jeito que está, como ele está alegando já a massa pronta. Essa fita é uma fita adesiva, exatamente para grudar aqui. Então eu vou fazer um pedaço para mostrar, não vou fazer tudo agora no vídeo, senão vai demorar bastante. Então ela é assim, ó. Você vai colocando ela alinhada, metade para cada lado, e passa a espátula. Vai deixando ela alinhada e passa a espátula. E corta com a própria espátula. É bem bacana, eu acho muito melhor esse sistema, apesar de nunca ter trabalhado com a fita, aquela fita de papel, mas eu gostei muito disso aqui porque essa tela aqui ela tem uma fibra, então com certeza ela é muito melhor para não deixar abrir nenhum tipo de trinca. Tem que forçar bem para entrar lá nas juntas. Preencher toda essa junta aqui. Vai tirando o excesso e vem preenchendo.
Não reparem que eu não tenho tanta habilidade assim com a aplicação de massa, mas também não é bicho de 7 cabeças. Agora que eu fiz a primeira aplicação, forçando a massa para entrar em toda junta, agora eu vou vir aplicando ela um pouco mais larga. Eu deixo então assim a primeira demão até ela secar, para mim vir aplicar agora uma mais larga, para depois assim eu vir lixar e dar o acabamento. Nos parafusos, a mesma coisa. Vem, aplica, deixa um pouquinho mais alta. Eu peguei aqui como exemplo só um pedaço para mostrar no canto. Para fazer no canto é fácil. Com o bico da espátula, você vai forçar, ela vai ficar grudada, você aplica a massa. Aqui nos cantos não tem segredo. Agora o segredo está aqui, nas quinas. Para fazer a quina, mesmo se fosse no canto, como a minha ali de fora, essa quina do lado externo, vou fazer aqui por causa da iluminação que fica melhor. Eu vi em alguns vídeos pessoas fazendo isso aqui, ó. Vem, coloca, vira a tela aqui e passa a massa. Aqui no canto, é só colocar a tela assim, com a espátula e guiando ela e passando a espátula para cá. Cuidado para não forçar muito, para não cortar ela, senão ela perde o efeito. É assim. E aqui, só aplicar a massa aqui e do lado, bem simples, né? Agora na quina. Na quina o segredo é esse aqui. Coloca metade da fita desse lado. Colou bem desse lado, agora o legal é vir com a mão, forçando para ela fazer a curva. Olha que bacana. Tá aí, meus queridos, finalizei as paredes, olha que bacana que ficou. Já fiz o tratamento das juntas e do topo. Aqui eu ainda vou aplicar mais um pouco de massa para fazer a correção. Eu apliquei a primeira demão, mas eu vi que precisa ser aplicado outra demão em cima. Então eu vou fazer ainda a aplicação para poder assim fazer então o lixamento e a pintura. Eu ia nesse vídeo fazer a instalação da porta de correr, porém eu ainda preciso terminar de amaciar a segunda demão, fazer o lixamento, fazer a pintura, porque a instalação da porta eu vou fazer assim que eu pintar, até porque já fica instalado. Eu ia instalar, depois ter que desinstalar, então eu prefiro terminar de fazer o lixamento, fazer toda a correção, a pintura, aí sim eu faço um vídeo bem completo ensinando passo a passo de como instalar uma porta de correr em parede de drywall. Agora eu quero dar a minha opinião, por não ser profissional da área, por ter feito curso, buscado conhecimento, trago aqui para vocês, então eu vou dar a minha opinião, o que eu achei. Realmente, quando eles falam no curso
que a parede de drywall ela é 6 vezes mais rápida que a alvenaria, realmente isso procede. Eu que não tenho ainda habilidade prática para montar rápido, foi montado até bem rápido essas paredes. São 2 paredes em L, achei muito prático, até por não ter experiência. Eu achei muito fácil a montagem. Eu vou criar uma playlist para ficar bem fácil os vídeos para que vocês vejam onde que tem o curso para vocês fazerem de graça e tirar o certificado. Também o passo a passo da montagem da estrutura, fixação, aplicando a massa, como vocês estão vendo nesse vídeo. Então é bem simples. Daqui agora é só fazer a correção dando a segunda demão de massa e passar para o pintor. Aí o pintor vai finalizar. Porém, quem vai fazer a pintura sou eu mesmo. Então eu vou demorar alguns dias, por isso eu não vou fazer agora o da porta. Tá ok, meus queridos? Mas vale muito a pena. Mesmo que você não vá trabalhar na área, se você puder aprender, é muito bom. Porque uma hora você precisa fazer uma parede, precisa fazer um cômodo aí na sua casa. Vai valer muito esse conhecimento para você, eu tenho certeza. Família, vale lembrar que todo esse material você encontra no site da Gravia. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.